A temporada de 2020 trouxe bons resultados em campo, pelo menos para equipes de grande projeção do futebol paulista, mas fora dos gramados, a situação não foi das melhores financeiramente. O Lance na Jogada bate um papo hoje com Amir Somoge, sócio da Sports Value, especialista em gestão, em marketing digital, e a gente vai falar um pouco sobre o balanço dos clubes, não só de São Paulo, mas também um pouco dos clubes brasileiros na temporada passada. É muito bom falar com você de novo, Amir. Vinícius, obrigado pelo convite. Para mim, o Lance é minha casa, né? Vocês sabem o quanto eu gosto de estar aí no jornal e jornal, né? Acho que nunca vamos mudar isso. E para mim é muito legal poder estar nesse momento, que é um momento de muita pena de ver sim, os clubes nessa situação, mas também é uma realidade que a gente pode enfrentar com um entendimento de mercado e buscando alternativas de novas fontes de receita, porque elas minguaram por conta da pandemia. Também aqui com a gente, hoje, no Lance da Jogada, Alexandre Guarilha. Ele é jornalista aqui da casa. Salve, Guarilha. Salve Faustini, salve Amir, salve Gabriel. Acho que a gente vai ter um bom tema aí para a gente debater aí, abordando não só os clubes do eixo aqui, mas também como fora de São Paulo, que acho que como o Gabriel me comentou com a gente aqui, que é um tema bastante interessante para a gente abordar também. Como já adiantou o Guarilha, também está aqui o repórter da casa, também da Terra da Garoa, Gabriel Santos. Vamos falar com você, Gabriel. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Amir, Vinícius, Guarilha. Vamos debater as dívidas dos clubes, ainda mais com essa pandemia que prejudicou muita gente, muitos clubes. Vamos ver qual é a saída deles para, pelo menos, diminuir esse prejuízo que eles estão tendo. É verdade, a gente tem muito aí a contar. Amir, esse calendário atípico do futebol brasileiro, também considerando o cenário da pandemia, eles expuseram ainda mais essa dependência dos clubes quanto a valores de cotas de TV, premiações, planos de sócios-torcedores? A pandemia, seria bom lembrar que o clube fechou o orçamento de 2020 em 2019, com a perspectiva que acabou se concretizando de ter sido o melhor ano da história. Então, em 2019, os clubes faturaram top 20, 6,1 bilhões de reais, quer dizer, nunca tinham faturado tanto. O Flamengo chegou a quase 1 bi, Palmeiras super forte, Grêmio e Inter, Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Cruzeiro que caiu, Atlético que subiu. Então, cada clube com a sua história, mas no soma, todo mundo tinha crescido. Foi um crescimento bastante sustentado do mercado. E aí veio a pandemia. Então, há que se considerar que o Barcelona, a Roma, o Milan também estão sofrendo. Então, não é um fator exclusivo do futebol brasileiro. Só que cada gestor enfrentou a pandemia ao seu modo. Então, o Real Madrid fechou com 300 mil euros de lucro, enquanto que o Barcelona fechou com 97 milhões de euros de prejuízo. Então, aqui no Brasil não foi diferente. Então, o Atlético Paranaense vendeu jogador. O Corinthians também vendeu jogador. O Flamengo também vendeu jogador. Então, por que o Atlético Paranaense tem um lucro maior do que todos esses times europeus, inclusive? Porque ele gasta pouco, ele tem um teto. Ninguém aqui vai discutir nesse momento se é certo ou errado, mas nesse momento ele vendeu mais de 200 milhões em atleta, tem um custo com futebol baixinho, ainda que seja alto, maior que o do Vasco, maior que o do Botafogo, mas muito menor que o do Flamengo, então ele é muito mais eficiente. E o Grêmio, que fechou com 38 milhões de lucro, foi até legal porque eu fiz um post lá no site da Sports Velho falando do Grêmio, que o Grêmio publicou antes, saiu com 38 milhões, e aí, pra você ter uma ideia, é maior que o do Bayern de Munique. Então hoje o Grêmio lucrou na pandemia, vendeu jogador, mas ele reduziu custos administrativos, ele não aumentou o custo de futebol dele nos últimos anos. Então, quem se cuidou, no momento de vacas gordas, Atlético Paranaense, Grêmio e Flamengo, que é um caso isolado que a gente pode discutir aqui, que o Flamengo jamais fecharia com prejuízo se fosse campeão brasileiro em dezembro. Mas ele não sabia que ia ser campeão. Então, ele apostou tudo. Então, a gente vai poder falar muito de Flamengo e Palmeiras, que são os gastões, que são os campeões, mas que também poderiam não ter sido campeões. Então vamos lembrar, o Flamengo foi campeão com o Gabigol com o celular na mão no meio do Morumbi. O Palmeiras foi campeão com um momento do Cuca, que deu certo lá aquele segundo. Então, de novo, nós não podemos colocar a gestão financeira dos clubes de futebol em momentos, em segundos
ou milésimos de segundos do futebol, que não pode acontecer. A gestão tem que ser sólida. Então, Flamengo e Palmeiras, e aqui eu faço uma crítica que eu acho que é bastante construtiva, deveriam ter ido mais para o lado do Grêmio e do Atlético Paranaense do que para o lado do Barcelona. O Barcelona não foi campeão. Não chegou nas finais da Champions. O Barcelona está em frangalhos. Por quê? O Barcelona era campeão quando tinha equilíbrio financeiro. Quando perdeu a mão nas finanças, começa a ter dificuldade. Então, a mesma coisa acontece no Brasil. Então, eu não estou dizendo que o Palmeiras não vai ser campeão, ou que o Flamengo, mas se eles continuassem nessa toada sem ser campeões, acumulariam déficits, teriam dificuldade financeira. Então, eu gosto muito do que o Grêmio fez, o Atlético Paranaense é esse exemplo, e tem outros exemplos menores, Atlético Goianiense, Ceará, clubes que fecharam no azul, mas no limite. Por quê? São clubes que têm menos dívida, que sempre mantiveram certa austeridade. Então, quem foi austero chegou na pandemia com condições de sair mais forte dentro desse cenário de caos que nós estamos vivendo. Eu acho que mais em cima do que o Amir falou sobre o Palmeiras, né? Eu queria bater um pouco nessa tecla, que é até uma pergunta que o pessoal do nosso palestra, via o Rafael Bulara, mandou para eu fazer aqui que o pessoal cobre o Palmeiras, né, para o lance. Que é em cima disso. O Palmeiras, ele já vem com os gastos acrescentes há algum tempo. Eu creio que, assim, não foi a pandemia que causou esse déficit enorme, mas é esse gasto crescente. Pegando essa questão e mais os exemplos de, por exemplo, São Paulo, Corinthians, que tiveram um déficit grande em 2019 e acabaram em 2020 tendo um déficit menor, você acha que, ao mesmo tempo que a pandemia ela potencializou os problemas financeiros por um lado e acabou meio freando os gastos de outros clubes por outros? Porque, por exemplo, o Corinthians, eu acho que seria muito maior o déficit se não fosse a pandemia cortar certos custos do clube. E do São Paulo, como o Gabriel cobre, também é a mesma coisa. Olha, tem aqui uma história bem interessante. Você pega assim, o Flamengo gastou em 2019 617 milhões de reais com futebol. 617 milhões. O Grêmio gastou 311 milhões. Aí foi para a pandemia e o Flamengo reduziu 9%, que foi um esforço que o Flamengo fez, 563 milhões. E o Grêmio não fez nada, 310 milhões. Então, assim, o Flamengo foi campeão, mas está gastando o dobro. O Grêmio chegou na final com o Palmeiras gastou 520 milhões com o futebol em 20, enquanto o Grêmio gastou 310. O que o Grêmio gastou a menos que o Palmeiras equivale mais ou menos ao que o Atlético Paranaense a diferença é maior do que todo o gasto com o futebol do Atlético Paranaense, que foi de 167 milhões. Então, o que eu faço com essa leitura? De que o Red Bull, o Ceará, o Atlético Paranaense, o Grêmio são muito mais eficientes, são mais parecidos com o Del Valle, com o River. Eu olho os números do River, o River fatura pouco mais de 2 bilhões de pesos, que é uma baita grana para o mercado argentino. Então, 2 bilhões de pesos, para a nossa moeda, 500, 400 milhões de reais. Então, o River fatura bem menos que o Flamengo. E tem um futebol competitivo. Então, quando eu olho os números do Grêmio, ou, por exemplo, do Atlético Paranaense, me pergunto por que o Corinthians está gastando 460 milhões com futebol, maior valor que ele já gastou na história, 460 milhões, que não cresceu, quer dizer, ele está se esforçando para reduzir, mas ele vendeu o jogador. Quem vende jogador aumenta o custo de futebol. Porque na metodologia do custo de futebol não é só salário. Então, vários clubes me ligam aqui, CEO, contador, falam, pô, mas eu reduzi salário e você aumentou o custo do futebol. Eu falei, mas você vendeu atleta. Quando você vende atleta, você paga a participação de direito econômico. Então, quando você paga a participação de direito econômico, você vira um custo de futebol. Você não pode não considerar esse um custo do seu departamento, a não ser que você registre pelo líquido. Quer dizer, se o Corinthians registrasse pelo líquido, eu não consideraria isso custo, então já estaria fora. A receita dele seria menor, porque ele registraria pelo líquido. Não é o que acontece, ele registra pelo bruto, e lá no custo do futebol ele põe as despesas por venda de jogador. Então, o que eu quero mostrar com isso? Que, por exemplo, o São Paulo não. O São Paulo reduziu em 22% o custo do futebol. E aí temos um caso emblemático, o Vasco da Gama. O Vasco da Gama cortou 23% do custo do futebol. E onde é que ele foi parar? Então, assim, o São Paulo cortou 22%, mas o São Paulo continua gastando na casa dos 330 milhões, que é um número que, na minha opinião, é mais do que suficiente para esses clubes endividados. Quer dizer, o Corinthians reduzindo de 460 para 330,
ele consegue fazer um futebol competitivo. O Corinthians virou um mastodonte do futebol brasileiro, um gigante caríssimo, que não faz sentido, porque, por exemplo, quando eu olho o time do Flamengo, quanto ele custa, eu olho o time do Corinthians, quanto ele custa, eu falo, por quê? Não é possível, deve ter alguma explicação matemática para me explicar por que um time tem tanto glamour, gastando um valor que é alto, quase 600 milhões, enquanto o outro gasta 460, e tem 2, 3 jogadores mais emblemáticos dentro do elenco. Eu estava vendo uns estudos, por exemplo, o Cássio é um dos jogadores do mundo mais longevos, então isso aqui vale dinheiro, mas ok, qual é o jovem talento driblador que vai encantar a torcida? Não tem, o Corinthians não constrói mais ídolos, eu não sei o que aconteceu com o clube. Então, quando eu vejo, por exemplo, o Santos, é uma coisa natural, Flamengo é construído, Palmeiras e Corinthians, que são clubes gigantes, com gastos exorbitantes, quais são os ídolos palmeirenses que você pode falar assim, nossa, o Palmeiras está trabalhando muito bem essa exploração desse craque, né, que o clube tem. É uma equipe coesa que ganha títulos, mas você percebe que o mundo de hoje, e os estudos, até eu publiquei no site que nós vamos publicar um estudo profundo, indo muito além dos números financeiros, para mostrar que o mundo hoje quer os ídolos. O jovem de 16 anos vai se conectar ao Flamengo pelo Gabigol, e é muito interessante, se você olhar, está acontecendo isso aqui, ao vivo. O Gabigol está segurando a onda de moleques de 16, 20 anos, que de repente abandonariam o Flamengo para torcer para um Barcelona ou um Real Madrid, mas graças ao Gabigol, claro, os ídolos ajudam ao título, o título é importante, mas assim, estava vendo, o Gabigol, ele é o carismático da garotada, então, de alguma maneira, o que foi feito com o Neymar, o que nós vivemos, né, com o Ronaldo Fenômeno, entre aspas, que é um jogador já em fim de carreira, mas que ajudou o Corinthians a crescer, é que o mercado brasileiro responde, na minha opinião, a ídolos. Não ídolos em fim de carreira, caso de Ronaldo. Eu digo a Neymar no Santos, eu digo exemplos mais recentes, né, como esse que eu citei. Então, o que eu quero mostrar para o torcedor? Que a gente não vai viver a experiência do fã europeu-americano vendendo jogadores. Eu queria depois fazer um parênteses sobre venda de jogadores, a gente pode falar mais para frente, porque é isso que está segurando a onda. Então, se o Brasil, o seu maior defeito, que é não construir uma indústria de consumo de futebol e ser um bom vendedor de jogadores, na hora que a indústria de consumo entra em colapso, como aconteceu com a pandemia, porque o Barcelona fez um OTT, mas teve prejuízo, quer dizer, o OTT não vai substituir um Camp Nou lotado de 98 mil pessoas todos os jogos. Então, é natural que ele perca. Mas o que eu consigo perceber? Que o Barcelona não é um grande vendedor de atletas jovens em início de carreira, com dólar a 6-1, como aconteceu com os times brasileiros. Então, ao mesmo tempo que eu critico, eu não tenho como não destacar que esse foi um elemento chave da quebra do futebol brasileiro não ser tão profunda como poderia ter sido em 2020. Meu amigo, eu queria puxar um pouco mais esse assunto do São Paulo, que, né, reduziu os custos do futebol 22%, como você falou, mas não ganha títulos. Essa falta de títulos, essa falta de troféus conquistados, como que ela prejudica o clube no setor financeiro? Ainda mais que vai fazer 12 anos que está na fila. Essa é uma questão. São Paulo, por exemplo, o Corinthians mais recente, o Corinthians já gastava mais de 300 milhões para ser campeão, então hoje ele gasta 460, ele aumentou, mas ele não está sendo campeão. Então, o São Paulo é o caso típico daquele clube que virou um gigante em termos de custo, mas que não está acompanhando em termos de marketing e em termos esportivos, que é o contrário do que a gente fala dos times europeus. O Barcelona está errando no futebol, manda bola técnico, contrata técnico, mas assim, o marketing do Barça nunca volta. Ele só evolui, é natural, porque esse é o modelo empresarial do futebol. Então, pega o caso do Flamengo, que era o grande medo da torcida, que o Flamengo pudesse voltar aos tempos de 2013, né, com dívida e tal. Mas a nova gestão, que é mais gastona que a do Bandeira de Melo, isso é indiscutível, mas é uma gestão que deu continuidade ao modelo empresarial, com 1000 defeitos, podemos aqui discutir um monte de coisa errada que o Flamengo faz. Mas o Flamengo é uma instituição sólida. O São Paulo do Leco, não. O São Paulo do Aidar, não. Então, o São Paulo, como o Santos, por exemplo, vem de más administrações, porque hoje o que o mercado está exigindo dos clubes? Uma certa postura empresarial, mesmo que você seja clube, e o Palmeiras, por exemplo, na época da Parmalat tinha isso, parece que com a Crefisa agora também voltou um pouco, uma postura mais empresarial que atrai certo respeito do Brasil. A gente fala da Crefisa, e a gente pode ficar também falando horas da Crefisa, mas assim, de alguma maneira é um dinheiro garantido que o Palmeiras está sabendo aproveitar. Eu sou contra esse modelo, absolutamente contra. O Palmeiras tem uns 50 milhões a mais no orçamento
que faz diferença, não há a menor dúvida nessa competição. Mas, do ponto de vista empresarial, discutindo as instituições, o São Paulo não conseguiu ser aquele São Paulo de 2005, que tinha o maior contrato de patrocínio, que era o clube que fazia a diferença no mercado internacional de transferência, que tinha o Morumbi, que ninguém tinha um estádio lotado, o São Paulo tinha. Então, o que aconteceu? Um pouco dizem que é soberba, eu acho que é um pouco da falta de competitividade no modelo esportivo. Então, o Corinthians, durante muito tempo, mesmo em frangalhos financeiros, fez um departamento de futebol sólido. O Corinthians conseguiu isolar o departamento de futebol da crise financeira. Como ele fez isso? Eu não sei. É uma mágica corintiana que só o Corinthians pode explicar. Como é que um clube em caos financeiro consegue performar nas competições e bem, o treinador ter estabilidade, quer dizer, é uma coisa rara. Então, o Corinthians, mesmo parecendo absurdo, conseguiu. Agora, o modelo que o Grêmio instituiu é o modelo mais certo, que é o modelo onde você tem o departamento de futebol adequado à realidade financeira do clube. Então, o São Paulo tinha que ter readequado o que ele fez em 2020, lá depois do Aidar, ter reduzido o orçamento, ter diminuído os custos, não ter ficado naquele afã de ser campeão, porque o São Paulo apenas é o exemplo que eu dei do Palmeiras e do Flamengo, que deram certo. O São Paulo fez igualzinho o Flamengo e o Palmeiras. Vamos gastar para ser campeão, e não está conseguindo, por N fatores. O Bandeira de Melo mandou embora quantos? Acho que 14, 13 técnicos. Então, ele também não foi campeão. Então, o que está mostrando o futebol brasileiro? Que não é só organizar a casa. Durante muito tempo, eu falei muito sobre a gestão financeira dos clubes sem adequar isso à realidade esportiva. Eu quero dizer o seguinte, não importa se o time é campeão ou não. Se ele for saudável financeiramente, esse título vai chegar. Esse momento vai ser conquistado. E o torcedor não entende essa linguagem, porque, por exemplo, o Atlético Paranaense vai ser campeão agora, em 2019, mas num período longo de análise minha, ele não ganhava nem o Paranaense. Acontecia dele perder para o Curitiba, a final do Paranaense, Curitiba indo na segunda divisão, quebrado, e os caras falam que melhor ser quebrado e ganhar o Paranaense do que nem ganhar o Paranaense. Então, o Atlético Paranaense conquista uma Copa do Brasil, dá solidez para o argumento de que ele é campeão também, mas o torcedor não respeita muito isso, o torcedor quer título. Então, hoje, o que eu entendo? Um Barcelona, um Bayern de Munique, o que eles mostram? Eu quero solidez financeira, eu quero ter saúde financeira, mas eu quero conquistar título. Então, o sucesso do projeto, o case, não é só financeiro ou de marketing. O Flamengo do Bandeira de Melo estava em todos os meus estudos como o melhor clube, melhor administrado. Aí eu vinha no programa, ou gravava uma live, na época não era tanta live, mas era mais os programas, e falava o quê? O Flamengo não ganha. Vai ganhar, mas não ganha. O cara falou, pô, então não é um case perfeito. Eu falei, não é. O Flamengo do Bandeira de Melo era o case de gestão, mas faltava aquela peça fundamental que era a vitória, título, que ficou famoso, o tal do cheirinho. Então o São Paulo é o grande cheirinho, porque o São Paulo está gastando um absurdo, e não ganha. E tem um detalhe, o São Paulo, entre os clubes brasileiros, é o pior em patrocínio. Pior que o Inter, pior que o Grêmio, pior que o Atlético Mineiro, que tudo bem... E agora perdeu o Master de novo, né? Perdeu. E o São Paulo, não sei se vocês sabem, ele foi uma máquina de vender cartão de crédito para o Banco Inter. O Banco Inter deve muito ao São Paulo. Eu não sei quanto ele pagou. Pelos balanços, pagou uma miséria. Mas o que o Banco Inter ganhou de dinheiro com o São Paulo devia pegar esses dados. Uma dica para o Casares, pegar esses dados do Banco Inter, espalhar isso no mercado publicitário, porque, na verdade, assim, o São Paulo nunca ganhou nada com esse projeto, pelo que eu entendi, né? O ganho ficou para o Banco Inter. Genial, do ponto de vista de patrocínio. Mas eu, enquanto clube, que sou o clube, a terceira torcida do Brasil, eu encosto no Corinthians entre os mais jovens, porque o São Paulo tem uma base de torcedores jovens construída, que isso ele não vai perder nunca, porque o cara não vai deixar de São Paulino para virar corintiano. No máximo, ele vai ir para o esportes, para a Netflix. Então, o que eu sinto? O São Paulo tem na mão o que o Palmeiras foi. Quem se lembra do Palmeiras, que tirava um sarro que o Palmeiras estava indo para a segunda divisão, então, e o Palmeiras hoje é uma potência. Eu vejo esse São Paulo hoje, que está muito enfraquecido em marketing, mas que tem um potencial a ser explorado único, né, no futebol brasileiro. Então, esse dinheiro de marketing que pode dar o dinheiro que falta para uma contratação. Porque, assim, por exemplo, o Dani Alves não deu o título. Então, não resolveu. Custou e não resolveu. Não atraiu receita para o marketing, não trouxe título, por mais que ele seja importante para o time. Então, eu acho que o São Paulo toma decisões que muitas vezes são caras e que não resolvem. Então, pensando do ponto de vista de gestão, era melhor escolher bem a prata da casa, barato. O São Paulo sempre fez isso e sempre deu certo. Exemplo do Santos. Então, acho que talvez seja o caminho para ser campeão de novo.
Falar em gestão, assim, a gente vai colocar também outro clube de tradição daqui de território paulista, que é o Santos, né? Que o Santos, você acha que seria um clube que tinha tudo para dar errado e que, inclusive, chegou na final de Copa Libertadores, onde que você achava que tinha os erros assim da gestão, mas que acabou por linhas tortas indo para uma final da competição continental? O que eu sempre falo é que o Santos pode ser o time do raio, e continua sendo, mas em algum momento a coisa dá errado. Então, por exemplo, o Santos foi quase campeão da Libertadores, e se tivesse sido campeão da Libertadores, de alguma maneira daria oxigênio para esse projeto prosperar, mas não foi. Ganhou um pouquinho, provavelmente o balanço, né, de janeiro, fevereiro, março vai mostrar uma melhora, óbvio, porque valores em dólares que não estavam sendo projetados no orçamento já vai ter um impacto. Mas na prática ele perdeu o Soteldo, por exemplo, por questões financeiras. Então, só para dar um exemplo de como no final ele perde. É o time do raio, todos nós sabemos que é uma coisa impressionante, porque contra todas as lógicas, ele jogou contra o Grêmio num nível europeu, né? Pode assim dizer, porque se esperava que o Grêmio ganhasse, né? Todo mundo esperava uma vitória gremista, e foi um susto. O jeito que o Santos jogou nem se explica, né? O futebol tem certos momentos que não se explica, e depois foi chegar a uma final e podemos dizer que não foi campeão por detalhes. Podia ter ido para os pênaltis, sei lá, podia ter sido campeão na Bacia das Almas, como tantos clubes, por exemplo. Eu falo isso no Twitter, o pessoal do Atlético Mineiro fica bravo. O Atlético Mineiro foi campeão da Libertadores na Bacia das Almas. O Palmeiras foi campeão da Libertadores 2020 na Bacia das Almas. O Flamengo foi campeão na Bacia das Almas. Tudo na Bacia das Almas, os caras falam de modelo de gestão. Então a gente brinca, eu brinco no Twitter que eu falo, se os deuses do futebol tivessem de mau humor naquele dia, né? Então, mas assim, o Santos é uma coisa impressionante, porque o clube vai se reinventando, não se sabe como. Dizem, alguém vai falar, é a água que eles bebem. Não, mas assim, dizem que existe uma flexibilização nas categorias de base do Santos, que se tiver um molequinho magrinho, driblador, bota para jogar, porque eles têm uma cultura da busca do Messias, né? Então, eu acho que essa busca incessante do Messias, brincando, mas é uma coisa séria, né, que o Santos tem dentro da categoria de base, tipo, não, se não tiver 1,90 m e for forte, não joga. No Santos, ao contrário, no Santos é contra essa lógica do futebol força, né, em troca desse futebol leve, toque de bola. Então, isso é uma coisa legal, porque é um DNA do clube que vem fazendo ele sobreviver, mas assim, os erros de administração, desde a época lá do Odílio, depois Modesto, e agora, mais recente com o Pérez, aquilo ali não tem clube que sobreviva. A única diferença do Santos para os demais é que o Santos tinha uma Vila Belmiro que rendia muito pouco, e agora, de alguma maneira, todos os clubes estão estagnados, né? Tanto é que a bilheteria no nosso estudo caiu de 8% do faturamento para 2% no geral. Então, é o pior cenário da história, né? Então, os números são os piores, mas o Santos, comparativamente com o Flamengo, está perdendo em patrocínio, em licenciamento, em sócio-torcedor, onde ele é fraco. Porque a bilheteria que o Flamengo chegou a fazer 150 milhões num ano, o Santos faria 12, 15. Então, de alguma maneira, pega o Grêmio faz 0 de bilheteria por conta do contrato com a OAS. Hoje, ele está no mesmo nível dos outros clubes, praticamente. Então, a pandemia aniquilou uma receita que era uma receita super importante, para alguns clubes muito mais desse 8%. Na média é 8%. Pega o Palmeiras, que podia fazer entre sócio-torcedor e bilheteria 90 milhões, num faturamento de 500, faz uma grande diferença. Então, o que eu quero mostrar com isso? Que não vai ser fácil, porque não houve a transformação digital. Então, o Santos poderia ter se transformado digitalmente da pandemia, e hoje está nadando de braçada com receita, sei lá, de sócio-torcedor digital. O Bahia, por exemplo, eu até estava falando com o pessoal do Bahia, que eu fiquei encantado com o número, o Bahia fez 29 milhões de sócio-torcedor, no mesmo ambiente dos outros clubes, com pandemia, sem público nos estádios, porque ele foi o pioneiro no tal do sócio-torcedor digital. O Grêmio começou agora, um ano depois. Mas o Grêmio agora tem muito mais dinheiro, está com muito mais lucro. Mas se o Grêmio tivesse lançado no mesmo período, para quanto iria o sócio-torcedor do Grêmio, que já é o maior do Brasil? Então, o Grêmio vai crescer em sócio-torcedor graças ao ATT? Óbvio. Porque pensa uma coisa, vamos pensar um pouco do Grêmio, que é uma realidade que eu conheço bem, que eu estudo muito os clubes regionalmente. O Grêmio, lá em Santa Maria, o cara em Santa Maria nunca vai a Porto Alegre, nunca irá à Arena. Mas tendo um OTT, ele paga 10, 15 reais por mês, porque ele é fanático. Só que ele mora a 300 quilômetros do clube. Então, imagina agora o Flamengo no off-Rio. O cara está a 10 mil quilômetros daqui, 5 mil quilômetros daqui. Então, o que ele tem que fazer? Dar conteúdos
de R$10 por mês. Então, eles ficam bravos comigo quando eu vou no Twitter, o cara lança um OTT por R$39,90. Eu falei até com o Lance sobre isso, R$49,90. Eu falo, gente, você põe aí dentro Disney, Spotify, Prime Video, pelo preço do Cariocão não dá. Os caras têm que entender o modelo que está sendo praticado no mundo. Então, por exemplo, o Cariocão a 10 pau não cabe, então assim, vai ter o de 10 para quem não quer ver o jogo, vai só ver os melhores momentos, vai ver alguma coisa, e vai ter o R$49,90 para quem, porque o live tem valor, eu não discuto. Na Inglaterra estão discutindo isso, que o cara paga a Sky, e agora para ter um OTT também tem que pagar um valorzinho, porque senão não tem viabilidade econômica. O cara já paga uma fortuna. Então o que ele quer? Ele quer um streaming barato. Então essa é a tendência. Streaming barato, você atinge a todo mundo. Né? Então, pegar os planos de telefonia hoje, o cara não quer mais pagar nem a Netflix. O cara assina a telefonia, porque a empresa de telefonia está te dando a Netflix de graça, está te dando o Spotify. E esse cara que está fazendo isso na Vivo, ou na TIM, ou na Claro, é o torcedor do clube. É a mesma pessoa, que o torcedor do clube é tratado como se ele fosse uma entidade, à parte do consumidor brasileiro, mas ele não é. Porque dos 200 milhões de brasileiros, 160 milhões têm time de futebol. Então, é a mesma pessoa. E os clubes vão ter que entender isso. Então, o que eu vejo nesses números? Que, por exemplo, quem for para a transformação digital vai abocanhar uma receita que nunca foi feita. Então, vamos lá. Televisão é uma receita garantida que os clubes não têm como controlar, né? Ela sobe e desce de acordo com o mercado e com os interesses. Bom, transferências depende de vários fatores desportivos, econômicos, e os clubes europeus virem aqui contratar também não é 100% controlável. Patrocínio depende do patrocinador. A única forma dele ter controle sobre a própria gestão é falando com o torcedor, que é o que se fala hoje do Direct to Consumer, que é o D2C. No mercado NBA, por exemplo, o que a NBA faz? A NBA League Pass. Não vou ter intermediário. Eu vou comercializar direto com o mundo, porque eu sou NBA e eu tenho capacidade comercial para isso. Agora, pensa o Flamengo. 40 milhões de torcedores. Se 2 milhões tiverem Direct to Consumer, não 60 mil sócios torcedores, estou falando de 2 milhões. Não é nem os 40, são só 2. Então, o Grêmio não vai ter 2 milhões. Ele está mais perto do teto que o Flamengo. E o Vasco, que apresentou um número super bom de sócio torcedor na pandemia, e agora começou com o Vasco Pix, que é uma coisa que eu nunca vi um negócio desse. A torcida dando dinheiro para o clube porque sabe que a situação é dramática, ele não quer que o clube define. Então, existe um conceito de amor que nenhuma empresa tem. Você não vai doar dinheiro para ninguém, mas para o seu clube de coração, se bem orquestrado, se bem organizado o seu clube, você vai doar e vai consumir. Então, o que eu vejo desses números? Que é o fundo do poço, mas é no fundo do poço também que a gente pode construir uma nova história, porque o futebol brasileiro é muito ruim nesse fan engagement, nessa relação com o torcedor. Não adianta ficar postando no Twitter. Quem tem que postar no Twitter somos nós, seres normais, né? Um Lance, a Sports Velho, que a gente não tem o tamanho de uma torcida de um Flamengo. O Flamengo tem capacidade para falar sozinho com a sua torcida, como é um sócio-torcedor. Só que o sócio-torcedor fala para 0,5% da base, quando tem 99,5% que nunca foram explorados. Então, o cara de Manaus, ele é muito fanático. Talvez até mais do que um cara que mora ali no Leblon. Só que, infelizmente, nunca falaram com ele, nunca deram a oportunidade dele se relacionar. Então, o OTT, os documentários, né, aquilo que os clubes estão tentando construir, que é tipo a Netflix. Quantos jogos ao vivo a Netflix passa? Nenhum. Quantos noticiários ao vivo? Nenhum. É tudo on demand. Você vai lá e assiste. Então, por que o Flamengo não pode ser uma Netflix? Por que precisa esperar que a Amazon venha? Agora está vindo o Mercado Livre. Mas o Mercado Livre não é bom de produção de conteúdo. Não é a área dele. Né? O negócio do cara é vender. Então, o Flamengo vai crescer em vendas. Mas e o conteúdo? Porque, no final, o que eu critico muito os clubes grandes? Tipo Flamengo, Corinthians, São Paulo, Palmeiras. Postar no Twitter está dando dinheiro para o dono da rede social, porque é ele que vai usar toda aquela audiência para ganhar dinheiro. Agora, se você tem uma plataforma sua, e não é só um app, é mais que um app, é uma plataforma onde a pessoa possa, por exemplo, ir e assistir o YouTube, mas se logar na sua plataforma para que você saiba, pelo menos, que aquela audiência, quem é, onde mora, como consome, porque é isso que o patrocinador está perguntando. O patrocinador quer saber quem é seu consumidor para ver se tem a ver com o negócio dele. Então, nada mais justo que o clube faça um data-driven, que é o termo hoje em inglês, para essa análise de dados orientadas ao patrocínio. Por quê? O patrocinador já não quer mais aquela placa. Podem perceber que as marcas que estão botando a marca nas placas, em geral, com raríssimas exceções, vão caindo o nível.
Já não é nem o líder de mercado, nem vice-líder, nem terceiro colocado, são marcas muitas vezes que você nem sabe do que se trata, que estão comprando propriedades de futebol porque é uma opção para ela, mas não é bom para o mercado. E quando você vai para a Europa, mesmo a Libertadores, né, que acho que a Champions inspirou a Conmebol, e a Conmebol hoje deu uma limpada, se vê que melhorou, né, o marketing, mas assim, valores são irrisórios. Agora o dólar explodiu, mas até pouco tempo o Flamengo faturava mais que a Libertadores. O Flamengo como um todo, comparado com o faturamento da Libertadores. Então, por quê? Porque os valores eram baixos. Agora, com o câmbio subiu, e também subiu um pouquinho os valores, melhorou. Mas, assim, o que eu estou falando dos clubes grandes do Brasil, e eu falo dos 10 maiores, eles são suficientes para se comportarem como um Bayern de Munique, como um Barcelona. Eu não estou exigindo que um clube do interior faça isso. Eu sei que é difícil. Mas o Flamengo, Corinthians, São Paulo, Palmeiras, não tem desculpa. Eles têm recursos. Só que eles investem tanto em jogador, tanto em salário, que o que sobra para eles é vender o jogador depois. Então, é aquela coisa brasileira do setor primário, né? Eu vou produzir para vender matéria-prima e não usar essa matéria-prima para dar volume de recursos em outros setores, induzindo a economia a crescer em outros setores. Então, o patrocínio vai crescer com o ídolo, o estádio vai lotar com o ídolo, né? Que agora nós estamos com a pandemia, mas estamos falando de uma história. O futebol brasileiro nunca se preocupou em lotar o estádio. Eu publiquei nos relatórios durante a pandemia, o pessoal estava sofrendo, que os estádios estavam vazios e que isso era ruim para o futebol brasileiro, que tinha que voltar o público aos estádios. A Série B, por exemplo, tinha 17% de ocupação. A Série A, 40%. Quer dizer, tem 60% do estádio que estava vazio. 10% da população brasileira disse que foi ao estádio nos últimos 12 meses, isso antes da pandemia. 12%, 20%. Quer dizer, então, 10%, perdão, 10% da população brasileira disse que foi a um estádio nos últimos 12 meses. Quer dizer, 90% nunca pisou no estádio de futebol. E é isso que acontece. Se olha os números de público, é um acumulado do mesmo torcedor. Na Europa também. Só que aí, uma competição grande tem 15, 18, 20 milhões de torcedores num ano, né? Então, cada clube levando 1,5 milhão. Então, se cada clube estivesse levando 1,5 milhão, eu falaria, meu Deus, isso será uma hecatombe. Então, nós não estamos vivendo o pior momento do ponto de vista de que nós somos um Barcelona com 100% de ocupação, ou eventualmente um clube tipo Manchester United com 100% de ocupação. Então, hoje era a hora de a gente pegar esse problema e transformar ele numa solução, que é legal, não tem estádio, o conteúdo hoje está digital, vamos falar com esse torcedor que está distante. Porque o cara, pegando o caso do Flamengo, o torcedor que mora no Leblon, que mora longe da sede da Gávea, ou que mora em Manaus, vão consumir o mesmo conteúdo, é a Netflix do clube. Então, o que eu sinto? Que o Grêmio fez um golaço porque ele demorou, mas ele construiu algo palatável para o mundo atual. Então, eu acho que o caminho para esses clubes vai ser esse. Quer dizer, não tem outro caminho, porque vacinação, nós vamos ser vacinados, sei lá, em 2022, até finalizar os 200 milhões. E as variantes? E nós vamos comprar mais vacina. Então, a gente não sabe, provavelmente o estádio vai ser um ambiente complicado nos próximos anos. Então, fiz algumas reuniões com americanos que falam sobre preço de ingresso, né? Porque a gente aqui não dá muito valor a isso, mas o americano, ele não gosta de errar nem um centavo, porque assim, ele pensa assim, se eu botei o preço baixo e vendeu muito rápido, perdi dinheiro. Se eu botei muito alto e não lotou, perdi dinheiro. Ele não gosta de perder dinheiro nunca, então ele fica estudando qual o ideal de preço. Eles falaram que com a volta da pandemia, se vamos supor, é 30%, eu tenho que errar menos ainda, então eu tenho que ser mais lucrativo naqueles 30%. Que clube brasileiro está fazendo esses estudos hoje? Como eu vou atuar? Eu tenho que conhecer o torcedor, os hábitos, como é que ele pensa, porque na hora que eu vou ter que maximizar, eu vou ter que conhecer ele antecipadamente. Então é isso que os clubes brasileiros não entenderam. Que esse era o momento de fazer o máximo de revolução digital, para quando a coisa começasse a voltar à vida normal, entre aspas, que não chegamos lá, o clube estaria preparado para ter 2 linhas de receita. Então, aquela história, o show tinha 80 mil pessoas. Aí as lives começaram a ter 3 milhões. O que fez o dono do show? Ele pensou, nossa, quando o show voltar, mesmo que para 20 mil, eu vou atingir 3 milhões. Vou vender meu patrocínio local num valor, digital em outro. E criou-se uma nova linha de negócio. Eu vou dar um outro exemplo de uma empresa que eu ajudei na pandemia, que é uma cervejaria artesanal perto da minha casa. A cervejaria artesanal ia fechar, porque todo mundo ia lá tomar cerveja. O que eles fizeram? Começaram a fazer delivery, lá das garrafonas de cerveja. Ele falou para mim, o dono da cervejaria, lá no meio da pandemia, nossa, eu estou muito feliz. Sério?
Estou aumentando tanto as vendas no delivery, as pessoas estão se dando conta de que elas não precisam vir no meu bar para tomar uma vez por semana. Elas compram e tomam na casa delas mais de uma vez por semana, elas estocam, eu estou faturando alto, quando voltar, e voltou depois, né, quando começou a abrir, ele não fechou a linha de receita digital dele. Então, o que eu quero mostrar? Se a microcervejaria pode, como é que o Flamengo, o Vasco, o Corinthians não? Então, essa é a crítica que eu faço, porque várias empresas, durante a pandemia, mudaram seu modelo de negócio para se adaptar, e eu vi várias lives com executivos de marcas de empresas contando como é que a empresa se reinventou para sobreviver ao caos. Que assim, sua loja fechou, você só tinha varejo, você não tinha online, o seu online representava 2%, 3%. De repente, com o boom, você teve que, em 3, 4 dias, tomar uma decisão, que é uma decisão acertada, de fazer uma revolução digital numa empresa que era analógica. Isso está acontecendo ainda hoje, mas aconteceu muito forte no ano de 2020. É verdade. E a gente ainda tem algumas questões, por exemplo, né, que são as mudanças em relação às transferências, né, de jogadores também. Acho que houve, com a pandemia... O Gabriel, ele falou, assim, a gente estava batendo papo um pouquinho antes, quando a gente estava preparando a live, né, de que o mercado tende a mudar um pouco os valores. Você acha que o Brasil ficou muito refém disso? Ficou muito refém dessa matéria-prima? Eu acho assim, o futebol brasileiro, ao longo dos anos, ele nunca conseguiu criar aquele modelo de exploração comercial da marca futebol brasileiro, do negócio futebol brasileiro, do que é o futebol brasileiro em termos de consumo de entretenimento. Então, ponto. Essa é a grande verdade, a gente nunca vai fugir disso. É duro falar isso, mas assim, com a pandemia, isso ficou ainda mais exacerbado. Então, o que a gente consegue perceber? Que em 2020, saiu um relatório da FIFA, que chama FIFA TMS, e a FIFA tinha falado que os clubes brasileiros tinham faturado 326 milhões de dólares. E os balanços apontaram quase 1,6, 1,5,5, quase 6, 1,6 de venda de atletas. E em 2019, também tinha já registrado 1,6. Então, a gente vem batendo valores recordes. Em 2 anos, foram 700 milhões de dólares. Então, não dá para a gente simplesmente falar, nossa, os clubes brasileiros não sabem vender jogadores. Os números melhoraram. Então, puxado por um Flamengo, por um Atlético Paranaense, Corinthians, São Paulo, Palmeiras. Quer dizer, o Palmeiras cresceu, já puxou comparativamente, né, a outros tempos. Então, é indiscutível. Só que essa é uma receita que eu chamo de dizer que jogador o Flamengo vai vender em 2021. Nós não sabemos. Então, quando a gestão do clube espera uma venda para fechar no azul, e essa é uma realidade de todos os orçamentos dos clubes, né, Faustino? A gente fala já há anos de que, assim, quando vendesse um atleta, teria uma melhora orçamentária que poderia ser usada para bater dívida, contratar jogador, reformar o estádio, investir em marketing, sei lá. Poderia ficar listando aqui 10, 15, 20 opções, mas não é isso que acontece. Então, os clubes investem muito no futebol e acabam equilibrando com venda de jogadores. Como a venda de jogador é uma receita extraordinária, o que eles fazem entre a contratação do jogador? Vamos supor, eu sou um gestor financeiro de um clube, eu contratei um jogador, tenho que pagar o salário dele, maluvas, e não tenho dinheiro. Eu vou aonde? Vou no BMG, pago 2,5 ao mês, por exemplo, num contrato de 10 milhões, e fico pagando despesa financeira. Como eu apontei no estudo, a despesa financeira passou de 800 milhões. O que tem a ver isso com venda de jogador? Tem tudo a ver. Por quê? O desespero por vender o jogador é por essa bola de neve financeira que o clube construiu. Eu antecipo receitas futuras, pago o juro bancário, tentando ser campeão para que isso cubra um déficit que automaticamente, quando eu não sou campeão, ele aparece. É isso. Então, o Flamengo não foi campeão em 20, apareceu. O Palmeiras não foi campeão em 20, apareceu. Ah, mas eles foram campeão em 21. Então, eu fiquei no Twitter, e os vice-presidentes do Flamengo que estavam no Twitter não me contestaram. Eu falei, foi o pior prejuízo da história do clube. Foi o pior prejuízo da história do clube. Ah, mas vai recuperar com as receitas do brasileiro. Estávamos em abril, mas as receitas do brasileiro chegaram no final de fevereiro. Em 31 de dezembro não se sabia o que ia acontecer com o clube. Ninguém sabia. Então, foi um momento de pandemia. Voltando, o Grêmio se precaveu. O Flamengo apostou tudo. Então, eu não estou dizendo que o Flamengo não possa depois vender jogador e equilibrar o orçamento, mas vai depender do Chelsea, do Real Madrid, do Barcelona. Não vai depender só da gestão flamenguista. Então, quanto mais você trabalhar sua marca, menos você vai depender de vender jogadores. Porque eu sempre falo isso em palestras, as pessoas têm dificuldade de entender isso
no futebol brasileiro. O futebol brasileiro vende, a cada jogador, a cada Vinícius Júnior, a cada Rodrigo, ele vende a máquina de uma empresa. Então, vamos explicar isso para o pessoal poder entender. Uma empresa, ela vende produtos. Então, por exemplo, a Nestlé, a Unilever, a Ambev, tem maquinário que produz o seu produto e aí ele vende no mercado consumidor o seu produto. É isso que faz a empresa subir na bolsa, dar lucro para os acionistas. Não é vender a máquina. Mas, eventualmente, pode acontecer ela querer fazer uma renovação nos seus equipamentos e ela vende para uma empresa menor, para uma concorrente ou para uma empresa internacional, aquele maquinário a um valor mais baixo. Então, ela registra no balanço aquele maquinário, aquilo é receita não operacional. O que é a operação da empresa? Vender o produto dela. O que é o maquinário? Algo não operacional. Como é na Europa? Quando o Real Madrid vendeu o Cristiano Ronaldo, ele não botou 100 milhões de euros de faturamento na receita. A receita do Real Madrid é marketing, estádio e TV. O Cristiano Ronaldo entrou numa conta de resultado como se fosse despesa financeira, receita financeira, igualzinho. Quanto eu gastei de contratação, gasto. Quanto eu vendi de jogador, receita. O resultado aumenta meu lucro ou não. Então é possível o lucro de um clube crescer 80 milhões, 100 milhões. O Liverpool já viveu isso, Tottenham já viveu isso, Everton já viveu isso. Quer dizer, você vende um jogador e o lucro sobe. Você contrata o jogador e o lucro baixa. O Everton estava com um prejuízo enorme porque contratou um monte de jogador caríssimo apostando no título da Premier League. Então, não é só no Brasil. Isso acontece em todos os cantos pelo mundo. Mas o Ajax, não. O Benfica, não. O Benfica vende jogador e mesmo que ele gaste em contratação, está fechando com lucro. Fechou com baita lucro no meio da pandemia. Então, nós temos que entender os modelos. Então, quando o maquinário é vendido, você não pode dizer que a empresa explodiu de faturamento. Quando a Petrobras começou a vender ativo para pagar dívida, para poder melhorar, ninguém falava do resultado operacional da Petrobras. Então, de novo, o Flamengo, sem vender jogador, o Palmeiras, sem vender jogador, ele é inviável. Ele não sobrevive. O Flamengo hoje vende 200 milhões por ano em jogador. Ele não sobreviveria sem essa receita. Então tem alguma coisa errada na gestão. Porque a gestão flamenguista não pode viver de vender jogador. Que horas que o novo Zico vai surgir? Que horas que o novo Adílio vai surgir? Ou o flamenguista não quer um ídolo da base? Só serve se for feito. Então, estava fazendo uma live com o pessoal, no canal de Santos. Falei, pensa para o Santista, Gabigol, Bruno Henrique, só faltou Pelé. Pelé ser chamado para ser propaganda, né, do time do Flamengo. Quer dizer, então, o que serve para o Santos? Ficar em frangalhos financeiros e entregar seus melhores jogadores para o rival. E o que adianta o rival ficar gastando fortunas, como é o caso do Flamengo, para contratar jogadores caros? Porque mesmo que o Bruno Henrique foi barato, ou o Gabigol nem foi tão barato, tem um custo essa contratação. Quando você faz na base, quer dizer, olha o Gerson. Quanto vale o Gerson? Ah, vou vender para o Chelsea, vou vender para o Real Madrid. Não. Quanto vale o Gerson sendo o novo ídolo da torcida flamenguista? Para sempre. Por que o Cássio ficou como o maior jogador da história do Corinthians em quantidade de jogos? Imagine então o Gerson. Então, o que eu quero dizer com isso? Que um jogador craque para o Flamengo hoje é a diferença para ele se globalizar, se internacionalizar, ficar conhecido, porque esse jogador vai para a seleção, vai começar a jogar a Copa do Mundo e ele volta para o Flamengo. Quando que os clubes vão entender que nós somos fortes globalmente? Quando os nossos jogadores voltavam da seleção para os seus clubes de origem. Isso alimentava a indústria de consumo de futebol. Acreditem, isso é uma coisa tão simples de a gente pensar em termos econômicos e tão impossível do ponto de vista prático, porque os clubes hoje, como eu falei, não vivem. Então, por exemplo, tem vários estudos que mostram em um termo financeiro chamado EBITDA. O que é o EBITDA? O EBITDA é o lucro operacional de uma empresa. Então, você tira tudo que não é operacional, tipo uma máquina, juros, impostos, e olha quanto que ela faz de lucro efetivo na sua operação. Os clubes brasileiros colocam no EBITDA venda de jogador. Analistas financeiros fazem isso erroneamente, enquanto na Europa o EBITDA não entra venda de jogador. Porque quando o Real Madrid vende o Cristiano Ronaldo, quando um Barcelona vende o Neymar, é uma receita não operacional. O Barcelona tanto não queria que olha quanta besteira ele fez depois com esse dinheiro. Então ele preferia ter ficado com o Neymar, construindo a indústria de consumo de futebol. Então esse conceito contábil, financeiro, ele é fundamental que a gente entenda ele do ponto de vista comercial e até do ponto de vista prático, porque é essa que é a diferença do futebol brasileiro para o europeu. Nós não podemos passar o resto da vida vendendo jogador para equilibrar o orçamento. Não é que a gente vende jogador e constrói estádio, como fez o Atlético Paranaense. Ou vende jogador e faz CT, como fez o São Paulo. Não, tem clube aí que vende jogador para pagar a folha.
Então não serve, esse modelo é um modelo que se exauriu, né? Então, pegar o caso do Inter, que tinha um estádio super moderno, né, tem um estádio super moderno, mas que hoje deve uma fortuna para Andrade Gutierrez. Será que se o Inter tivesse construído a sua indústria de consumo e não só vendido o jogador, ele estaria com o Pires na mão, negociando com uma construtora? Então, quando o pessoal fala para mim que clube não é banco, eu sempre digo, clube que lucra e que acumula dinheiro tem capacidade de investimento para contratar jogador. Então, se o time tem que lucrar, vai contratar jogador. Senão, com que dinheiro ele vai contratar jogador? Então, ele precisa lucrar. Ele precisa lucrar para investir em infraestrutura para o torcedor, em marketing e também, por que não, em jovens talentos, que, por exemplo, eu sempre falo, o Brasil é muito fechado, né? Você vai para a África, todos os times europeus de ponta têm um africano ou mais top. Onde eles foram buscar isso? Eles foram garimpar. Que clube brasileiro está garimpando nesses celeiros de craques, né, africanos, que eu acho incrível, que eu gostaria muito que os times brasileiros tivessem essa integração com mercados formadores, que nem o Uruguai, que é aqui do lado, forma zagueiro muito melhor que a gente, volante muito melhor que a gente. Por que a gente não vai buscar um jovem de 18 anos para começar a carreira no Brasil e construir uma carreira de sucesso e não ser vendido? Nós temos que parar de pensar no gado, né, aquela história do gado, de engordar o gado para vender mais caro. Não. Por que não construir uma indústria de consumo? Eu sei que parece uma loucura, mas na pandemia é isso que está faltando no mercado brasileiro. Nós não temos conteúdo, nós não temos modelo de negócio, nós não temos. Então, nos resta é vender jogador. E o jogador, pelos estudos que eu tenho lido, fazem parte desse contexto do ídolo. Que as jovens gerações não querem mais saber dos times, das marcas, das ligas, querem saber dos ídolos. Então, se a gente vai ficar vendendo o ídolo, que horas que a gente vai conectar com as novas gerações? Na verdade, eu vou retomar um pouquinho do que o Amir tinha falado antes, que era a questão da geração de receitas, né, do sócio-torcedor. E o sócio-torcedor aqui no Brasil demorou muito para ser implementado, né? Alguns clubes conseguiram implementar muito custo, né, porque várias fórmulas foram tentadas, nenhuma ia dando certo. E agora, com a pandemia, parece que tudo isso ruiu, né? Alguns clubes aí foram destroçados, né, o plano de sócio-torcedor. O Corinthians, por exemplo, está para lançar um que ainda não foi lançado, um novo, uma reformulação. O sócio-torcedor de São Paulo também vai lançar, acho que no mês que vem, o Casares. Então, e aí, e como que a gente pensa? Porque ainda, além disso, o produto, né, geral do futebol brasileiro não é tão legal assim, para a gente falar. Você até falou da NBA, a NBA é um produto muito atraente, né? Porque a gente vai ver um Milwaukee Bucks contra um Los Angeles Lakers, tem jogador famoso, tem uma disputa. Aqui a gente vai ver o Cariocão, que é o Flamengo, contra um time muito menor, né? Ou até os outros rivais não são tão grandes, ou se vai no Campeonato Baiano, que tem o Bahia e o Vitória, contra outros menores. Porque como que o futebol brasileiro vai fazer essa equação? Agora, com a pandemia, o sócio-torcedor destroçado e o produto ruim. O que a gente vê pela frente agora? O produto ruim é aquela história. O torcedor fanático, ele representa mais ou menos 20% da base de torcedores. Então, daqueles 160 milhões, 20% são efetivamente fanáticos, cara. Não tem país no mundo com um tamanho de fanatismo igual ao Brasil, em volume. Então, claro que o torcedor menos fanático, ele realmente é suscetível, como você falou, com a NBA. O que são as finais da NBA? Tipo, mesmo que você não goste, não dá para comparar com nenhum outro esporte, porque o Super Bowl é muito distante do nosso mundo. A NBA é o único esporte dos Estados Unidos que realmente impacta globalmente, as pessoas conhecem o esporte, entendem as regras, já jogaram na escola, então isso na Europa, na América Latina, na Ásia. Não, que o NBA cresceu na China é uma coisa absurda. Quer dizer, depois do tênis de mesa, o maior esporte é o basquete na China. Então, olha o potencial que isso representa para o futebol. Que o futebol brasileiro, o futebol é muito maior do que a NBA. O futebol brasileiro é muito maior do que a NBA, em termos de impacto, porque o basquete é ínfimo em relação ao futebol. Então, assim, se você é o principal país do futebol, você é muito maior que a NBA. Então, por que nós não somos? Porque lá em 87, quando as ligas europeias ainda estavam para ser formadas com a Copa União, a gente não enxergou aquele momento único como nós seríamos a Premier League, nós seríamos a NFL. Então, a gente perdeu. Aí tivemos em 2000, com a João Avelange. De novo, nós tivemos a chance, porque em 2000 dava tempo ainda, porque a NBA também não era tão rica como ela se transformou, ela já tinha passado por Michael Jordan e tal, mas ela não tinha faturado, ela começou a faturar nessa aceleração dos anos 2000. Então, nós com a João Avelange de novo, e aí acabou, porque aí depois entrou pontos corridos, o CBF se organizou e os clubes perderam a mão
de ter a sua própria liga. Então, o nosso conteúdo é ruim por quê? Vamos lá, pega a La Liga. Ela tem Eibar, Mallorca, Atlético de Madrid, Real Madrid. Ela tem conteúdo para todos os gostos, porque eu, que sou brasileiro, por mim só veria Barcelona e Real Madrid, e a La Liga sabe disso, mas se eu começo a colocar Mallorca, um joguinho do Osasuna, um pouquinho de Sevilha, Atlético de Bilbao, e aí o Atlético de Bilbao é campeão, você fala, pô, esse time é legal, aí você começa a ver que só tem Basco, nossa, que história interessante, nossa, eu vou torcer para esse time, é assim que funciona. Você vai conquistando. Eu fiz uma live com um executivo da La Liga na Colômbia, ele falou que ele quer ser um entretenimento para o torcedor. O cara na Colômbia torce para a América de Cali. O cara na Colômbia torce para o Atlético Nacional. Ele não vai brigar, ele não quer brigar com esse torcedor. Então, só que ele está percebendo que o garoto está deixando de torcer para o América de Cali e está sendo o Real Madrid. Então, os times mais novos, jovens, tipo um Sevilha, que para nós é um novo clube que na Espanha é super tradicional, está se aproveitando e crescendo em mercados tipo Ásia, América Latina e Estados Unidos pela La Liga. Não porque ele não ia conseguir nunca. O Sunderland ou o Southampton não tem como competir com o Manchester United no exterior. Mas a Premier League empurra os petitiquinhos para junto dos grandes. Então aquela venda casada. Você liga a TV de domingo, tem RB Leipzig e Stuttgart. Não é todo dia que vai ter Borussia Dortmund e Bayern de Munique. Essa é a cereja do bolo. Mas, o que fez a Premier League? Enriqueceu seus clubes. Hoje já tem 6, quer dizer, de 20, 6 são top. Tem mais uns 4 que são muito bons. Então, dos 20, tem 10 que são bons. Está aparecendo no Brasil, né? Que o Vasco da Gama é grande. Mas o Vasco da Gama cortou custo e foi para a segunda divisão. Quem está ocupando o lugar dele? Ceará, Red Bull Bragantino. A situação é essa. Então, o que nós temos que pensar? O Vasco tem que voltar. Eu tenho mandado para vários influencers vascaínos dados mostrando como o Vasco está se destacando nos estudos, porque a torcida do Vasco está reagindo. Ela não quer de novo. Acho que é uma situação de clube que sofreu muito nas finanças, não quer mais viver se sobe e desce. Então, na cabeça do torcedor, se eu dou dinheiro para o clube vai ter condições de sair desse buraco. Então, imagina o Vasco empacotado tipo Liverpool, empacotado tipo River Plate, tipo Real Madrid. Então, por que eu falo do River Plate? Porque o River Plate, com muito menos torcida que Corinthians, que Palmeiras, tem menos torcida, está performando muito melhor no digital, pelos meus estudos. Então, como é que pode um clube que é o segundo da Argentina ser o segundo clube da América Latina em interações nas redes sociais? Só é possível porque tem alguma explicação de gestão, né? Então, é como a história do Grêmio. Como é que o Grêmio vende mais produto licenciado que o Flamengo? Em volume de dinheiro, né? Modelo de negócio, cada um está no seu modelo de negócio. Então, eu acho que o que resume os números é que nós temos que discutir que modelo de negócio os clubes querem, não só ficar botando marca na camisa, vendendo mensalidade para o torcedor, fazendo licenciamento de caderno e se esquecendo que o torcedor está se afastando do clube. Quem gosta de futebol está consumindo marcas europeias, ligas americanas. A NBA, por exemplo, é a liga que tem mais penetração entre os jovens, mais que a La Liga, mais que a Premier League. Então, não é uma competição só de futebol, é de conteúdo digital e de entretenimento. Então, os clubes estão perdendo a batalha dentro da própria casa. Dá um exemplo, o BMG assinou um contrato de patrocínio com o Barça. A Gatorade assinou um contrato de patrocínio com o Barça. Não com o Corinthians, não com o Flamengo. É o Barça que está promovendo a marca da Gatorade no Brasil. Por quê? O cara que gosta de Gatorade, de futebol, está identificado em estudo. Você acha que a Gatorade ia gastar à toa? Não ia. Ela já sabe que está dando resultado investir no Barça. Então, não é só uma concorrência de cliques em rede social, como muitos clubes pensam. O Vasco, o Fluminense, o Atlético Mineiro, o Botafogo, que já vendem menos camisa, estão disputando com o Real Madrid, com o PSG, com o Barcelona em venda de camisa no Brasil. É uma realidade. O Barça, se não me engano, é a 4ª marca mais vendida de camisa nas lojas de material esportivo no Brasil. Quer dizer, então, se nós não estamos vivendo uma invasão europeia nos nossos quintais, e nós não estamos reagindo, e quanto menos a gente reage, e quanto mais Vinícius Júnior a gente vender, mais a gente vai fortalecer as marcas deles aqui, porque o jogador brasileiro interessa para atingir esse mercado brasileiro. Eu escuto em reuniões na Espanha que o Barça é muito forte no Brasil por conta da sua história, do legado do futebol brasileiro dentro do clube. Eu falo, gente, isso aqui nós estamos construindo a história dos clubes europeus e nós temos que mudar, ou tentar mudar pelo menos, né? Não estou dizendo que a gente vai conseguir lutar contra o euro a 7-1,
Mas, assim, a galhardia de você conseguir segurar seu jogador, engajando a torcida. Se você fizer hoje um Flamengo Pix, segurando o Gerson, quanto dinheiro o flamenguista não daria para o clube? Não, eu não quero vender o Gerson. Agora, qual é o problema? A diretoria flamenguista fala, não, 40 milhões de euros, sei lá qual é o número que eles estão falando, 40 milhões de euros eu vendo. Tudo bem, 40 milhões de euros é muito dinheiro. Mas aonde tem o segundo Gerson, que eu não estou vendo, né? Porque eu amo esse jogador, eu acho ele realmente um jogador acima da média, né? Um jogador que vai para a seleção e vai fazer história. E o Flamengo poderia tê-lo como um Leandro, como um Júnior, como um Zico, né? Essa falta de ídolos é culpa da gestão do futebol brasileiro, porque eu, enquanto profissional de marketing, fico o tempo todo incitando, né, o mercado brasileiro e falando com meus clientes, para de vender, escolhe um ídolo, vende os outros, fica com um, escolhe a dedo e trabalha, porque quando você vê o resultado que isso vai causar, é muito maior, porque o contrato de patrocínio tem 3 anos, porque você pode vender, né, camarote por muito longo prazo, então você começa a ter uma receita recorrente graças ao tamanho da sua envergadura de marketing, e não porque você tem um CT que produz um monte de jogador bom e você vende a 40 milhões de euros, por mais que seja um baita negócio, tem uma escala muito menor quando você induz o marketing através de todo esse aparato de mídia e comunicação, que faz uma diferença brutal nos negócios. Bom, Amir, olha, muito obrigado por você ter participado aí de mais um Lance na Jogada, mais uma vez receber você aqui no nosso canal de YouTube. Uma grande honra mesmo, sempre agregando conteúdo, trazendo mais debate, assim, mais coisas boas assim, para a gente ter um grande papo. Você é sempre bem-vindo aqui, as portas do Lance estão sempre abertas para você. Valeu, gente, obrigado. Para mim, sempre um prazer, contem comigo sempre.